Aqui. Vou começar aqui também, né? Uhum. Começar aqui também. Um pouco escuro aqui. Melhorou. Ok, pessoal, boa tarde. Aqui Pastor Isaías, para quem não sabe, e eu me dispus a fazer essa live, essa transmissão aqui, para falar um pouco sobre o atual momento que a gente está vivendo e que eu tenho percebido que muitos cristãos têm tido dificuldade em compreender o papel das autoridades. E é importante a gente desfazer essas confusões na mente, né? Nós temos as autoridades tomando decisões no país e elas são estabelecidas para tomar decisões mesmos, mas será que as autoridades têm poder de decisão ilimitado? Será que as autoridades não têm limite nas suas ordens, as autoridades humanas? Eu queria falar sobre isso nessa live. Para no final, sendo bem objetivo, não há motivo de esconder, bem objetivo, ajudar os cristãos, os crentes, a saberem se comportar e a se posicionar mediante a situação que a gente tem vivido. Igrejas fechando, trabalhadores sendo presos por serem trabalhadores, portanto, gente deixando de cumprir a ordem bíblica de trabalhar. Então, a gente precisa refletir nisso. Só que quando a gente para conversar sobre isso, para refletir sobre isso, falar com algumas pessoas, percebe-se claramente a confusão na mente de muitas pessoas a respeito dos limites que as autoridades humanas têm. Alguns até acham que não há limite para a autoridade humana, mas isso não é verdade. Não é verdade. E, como eu estou fazendo uma live aberta, livre, pública, para qualquer um assistir, deixa eu começar também dando uma palavra para você que de repente não é um crente e, como eu já vi alguns comentários de gente que não é crente dizendo que os pastores estão reclamando das igrejas fechadas porque estão perdendo dinheiro, estão perdendo dízimo, estão perdendo as ofertas dos fiéis. E eu não duvidaria que algum crente, algum cristão se veja influenciado por isso e pense que nós, os pastores, estamos preocupados com isso. Se há algum pastor preocupado com isso, é problema dele. Eu sei que não é preocupação minha e de muitos que eu conheço.
Até porque, esclarecendo o porquê, as igrejas fiéis não deixam de sustentar seus obreiros porque o prédio está fechado. Porque se você é um desavisado, a igreja não é o prédio. Então eu não estou falando sobre que a gente tem que manter o prédio aberto. Isso também é importante. Mas se o prédio precisar fechar, fecha. Mas a igreja não fecha. Então uma igreja fiel continua mantendo seus obreiros. E deixa eu lhe dar um testemunho pessoal para você que é desavisado sobre isso, de que os pastores estão reclamando porque estão perdendo dinheiro. Deixa eu lhe dizer, nessa pandemia, as igrejas a quem eu tenho servido têm conseguido fazer um caixa financeiro positivo como antes não conseguia. Sabe por quê? Pensa bem, os crentes têm sido fiéis. As igrejas que pagavam aluguel não estão pagando aluguel, entregaram prédios. As igrejas que têm prédio próprio, a conta de luz caiu lá embaixo, água caiu lá embaixo. Por quê? Não estão usando o prédio. Igrejas que tinham ar-condicionado, a conta de luz despencou, porque não estão mais usando. Não é mais preciso zeladoria? Algumas igrejas têm cortado zeladoria. Ou seja, a nossa igreja em Redenção, que todo domingo fazia um almoço para 50, 60 pessoas, não faz mais. Logo, esse recurso tem sido economizado. Eu estou muito bem servido pelas igrejas a quem eu tenho servido como pastor. Graças a Deus, nada tem me faltado. Então, a você desavisado, saiba que o seu argumento de que os pastores querem a igreja aberta por causa de dízimo, você quebra a cara com esse argumento, tá certo? Não estou falando por todos, pois não conheço todos. Estou falando por mim e por muitos pastores de igrejas sérias que eu conheço. Muitos. Ok? Então vamos lá. Autoridades humanas. O que é que nós chamamos de autoridades humanas? Toda autoridade que é estabelecida num governo e que tenha a força da lei a seu favor. Governos, deputados, autoridades da segurança, autoridades médicas e por aí vai. Todos os que estão investidos de poder legal são autoridades humanas. E de onde vem essa autoridade humana? Quem é que deu a alguém essa autoridade? Na base. Foi porque o fulano foi eleito. Não é daí. A base de toda autoridade humana, conforme diz Daniel, o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, é o próprio Deus. Então veja lá. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 2, 21. É Ele, falando de Deus, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então é Deus quem coloca o rei e quem tira. É Deus quem coloca a autoridade e quem tira a autoridade. Jesus Cristo, quando estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse: olha, tu não diz nada, eu tenho autoridade para te condenar ou para te livrar. E Jesus disse: tu não teria autoridade nenhuma sobre mim se do alto não te fosse dada. Autoridade do alto, do céu. Isso está em João capítulo 19, versículo 11. E Romanos 13 deixa muito claro, então, esses três textos deixam muito claro que as autoridades humanas são estabelecidas por Deus. Diz assim, Romanos capítulo 13 e versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então fica muito claro, há outros textos que podem ser usados, mas esses são mais do que suficientes para deixar claro que as autoridades humanas são constituídas por Deus.
Beleza, ok. Então pronto, pastor. Se é Deus que constituiu, então a gente vai fazer o quê? Tem que obedecê-las. Não. Não é porque Deus constituiu, só porque constituiu, pronto, agora vamos obedecê-las em tudo. Se isso for verdade, então em todos os países onde o evangelho é proibido, então todos os crentes estão desrespeitando as autoridades. Nos países comunistas, a lei não permite as Bíblias, não permite os cultos. Países islamitas não permite. Então, já que é lei, foi estabelecido por aquelas autoridades, então pronto, ninguém vai ler a Bíblia, ninguém vai cultuar a Deus. Mas mesmo assim, aquelas autoridades lá foram constituídas por Deus. E aí? Fica notório e claro que está faltando alguma coisa, alguma conexão. Por exemplo, quando as autoridades começarem a dizer quantos filhos nós devemos ter, como já acontece na China. Quando as autoridades começarem a dizer quantas Bíblias você pode comprar. E aí? Você acha que isso vai acontecer como? Você acha que vai vir algum dia um governo e vai dizer assim, agora a gente aqui é do cão e vamos evitar que todo mundo aqui creia em Deus. Você acha que é assim que vão chegar? Não. É sorrateiro. E vão usar com certeza desse argumento, desse subterfúgio de que são autoridades constituídas por Deus. Pelo menos é o que muitos crentes não muito reflexivos vão falar. Então, o que é que eu estou querendo mostrar com o fato de que as autoridades são constituídas por Deus e nem por isso tudo que elas fazem nós devemos obedecer? Eu digo isso porque não somente o Senhor estabeleceu ou instituiu a autoridade, mas também Ele que estabeleceu e instituiu as autoridades, Ele mesmo colocou os limites dessa autoridade. E é nisso que as pessoas não estão prestando atenção. Só estão olhando assim, a autoridade é constituída por Deus. Sim, para quê? O Deus que instituiu a autoridade humana sabe que a autoridade humana também é pecadora, é falha, se rebela contra ele. Por isso ele colocou limites para essa autoridade humana. E é nisso que devemos atentar. Quais são os limites dessa autoridade humana? Foi baseado nesses limites que os apóstolos desobedeceram às autoridades da sua época. Foi baseado nesses limites que os servos do Senhor da antiga aliança desobedeceram a autoridades. Por exemplo, casos famosos de Daniel e dos seus amigos. Daniel desobedeceu a autoridade clara. Não se pode orar a nenhum Deus, a não ser ao imperador. O que foi que Daniel fez? Daniel capítulo 6, abriu as janelas do seu quarto e foi orar como de costume. Aliás, para mim, isso aqui é bem pessoal, é um relato bíblico, mas não é uma ordem bíblica. Mas eu fico pensando que Daniel, se ele fosse pastor de uma igreja, mesmo num período como esse, ele não fecharia as portas da igreja, porque ele não estava fazendo nada de errado. Estava simplesmente adorando a Deus como ele sempre fazia. Então a igreja não está cometendo um crime, mesmo que o mundo queira incriminá-la. Ela só está fazendo o que Deus disse para ela fazer e que ela tem feito há 2000 anos. Então Daniel vai lá, abre as janelas e ora, e vai preso por isso, e paga o preço da sua fidelidade, como nós devemos estar dispostos a pagar. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, fornalha ardente, o rei mandou, a autoridade maior do império mandou, se vocês não se ajoelharem, fogo, então vamos para o fogo. Se Deus quiser, é assim que vai ser. Então são famosos casos de desobediência às autoridades. Por quê? Entendiam que a autoridade humana, mesmo estabelecida por Deus, também recebeu de Deus limites para serem observados. Os apóstolos, em Atos 4, eles disseram, julguem vocês mesmos. É honesto, é justo, é melhor a gente obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Há um conflito aqui de leis dos homens e de Deus, a gente vai obedecer a quem?
obedeceram a Deus. Atos 4, Atos 5. Ok? Então, sim, existe um limite. Que limite é esse? Essa é a questão. Qual é o limite da autoridade humana sobre a vida da igreja, sobre a vida dos cristãos, sobre a vida do povo de Deus? Sobre a vida de todos, na verdade. Romanos capítulo 13 deixa claro qual é esse limite. 2 textos deixam muito claro qual é o limite da autoridade humana estabelecida por Deus. Romanos capítulo 13, versículo de número 3. Porque os magistrados, ou seja, os homens da lei, os homens da autoridade, os juízes, não são para temor quando se faz o bem. Então, primeira coisa, quem faz o bem não deve temer a autoridade humana. Não deve temer. Se você está fazendo o bem, não deve temer. Ah, mas ela está fazendo errado. É ela que está fazendo errado e ela pode me trazer dano, mas eu não terei medo da autoridade humana se eu estiver fazendo o que é certo, o que é o bem. Se eu estou fazendo o que é correto, se eu estou fazendo o bem e eu estou temendo a autoridade, já indica que ela ultrapassou o seu limite. Primeira coisa então é essa. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, devemos temer as autoridades, ter medo dela, quando estivermos fazendo o que é errado. Cultuar é errado, é mal. Trabalhar é errado, é mal. Mas que loucura, irmãos, que inversão de valores. E eu clamo aos policiais, às autoridades da força de segurança, que treinaram, que estudaram para combater bandidos e agora estão prendendo trabalhadores. Eu clamo aos policiais, pelo menos aos cristãos. Onde está a compreensão de vocês a respeito da autoridade que Deus lhes deu como policiais? E o que mais me dói, e me perdoe o termo pesado, mas me enoja, é ver policiais, homens da segurança pública, fazerem isso com gosto. Com gosto. Deveriam fazer isso pelo menos pedindo perdão aos cidadãos. Me perdoe de estar lhe prendendo, ô caro trabalhador. Me perdoe. Eu tenho que ganhar o meu pão também para a minha família. Me perdoe. Mas não, há um gosto em fazer isso. É essa polícia que, sem pensar nisso, vai cumprir mandatos ditatoriais de homens que perderam a noção do limite da sua autoridade. Portanto, as autoridades são limitadas entre fazer o bem e fazer o mal. As autoridades são colocadas para trazer temor sobre quem faz o mal e não sobre quem faz o bem. Olha como está nosso país. No Brasil, o crime compensa. O crime compensa. É triste isso. Mas por quê? As autoridades não percebem os limites e o povo também não percebe. Versículo 13 ainda. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Olha para que serve a autoridade. Para louvar, aplaudir quem faz o bem. As autoridades estão fazendo isso? Não, não estão. As autoridades estão aplaudindo o ladrão do Lula. As autoridades aplaudem esse tipo de canalhas que há na nação. As autoridades aplaudem juízes iníquos que soltam traficantes. Já percebeu como os nossos grandes ladrões, poderosos, como os casos deles são rapidamente julgados? E o de um cidadão comum passa-se anos, décadas para ser julgado? Por quê? Porque nós temos autoridades injustas, que não percebem os limites da autoridade que o Criador lhes deu. Mas isso tem um preço, tanto nessa terra quanto no que está por vir. Portanto, veja bem para que é que Deus estabeleceu as autoridades.
Faze o bem e terás o louvor dela. Versículo 4 de Romanos 13. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Para o teu bem. Não é para o teu mal. Não é para te causar mal. É para te causar bem. As autoridades têm te causado bem? Que bem? Falemos de Covid. Falemos de cuidado com as pessoas no nosso estado do Ceará. Cadê o hospital de campanha que foi feito? Destruíram um estádio, fizeram um hospital que mal foi utilizado, desmontaram. Cadê a prestação de contas disso? Cadê o dinheiro disso? Autoridades injustas, ladrões. Ladrões, perderam os limites do que é ser uma autoridade instituída por Deus. E o povo fica feito besta por causa de amparo político e ideológico. Caem nessa, ladrões, e os crentes não se apercebem disso. É triste, é muito triste um certo grupo de pessoas dentro das igrejas se dizendo crente, andando com a Bíblia na mão, sem fazer ideia do que isso signifique. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, versículo 4 ainda de Romanos 13, entretanto, se fizeres o mal, teme. Se fizeres o mal, teme. Tua família está lá passando necessidade. O governo diz fica em casa. Aí tu vai ficar. É mal trabalhar para sustentar a tua família? Quem foi que estabeleceu que o homem deve trabalhar? Qual foi o governo humano que estabeleceu? Foi Deus. Foi Deus. E antes do pecado, o Senhor mandou Adão lavrar, cultivar, guardar o jardim. E depois do pecado, o Senhor disse agora, continue, do suor do seu rosto vai comer. E agora com mais dificuldade. Mas antes do pecado e depois do pecado é Deus que cria o trabalho. Só malandros e vagabundos não são achegados ao trabalho. Só governo de malandros e de vagabundos que quer as pessoas comendo na sua mão faz de tudo para que as pessoas fiquem na miséria, para clamarem e agradecerem qualquer migalha. Se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para quê? Para castigar o que pratica o mal. Portanto, o Deus que estabeleceu a autoridade, estabeleceu seus limites, muito claros nesse texto. A autoridade foi instituída para castigar quem pratica o mal e aplaudir quem pratica o bem. E ponto final. Ponto final. Caso você precise de mais clareza, temos ainda o texto de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 13 e 14. 1 Pedro capítulo 2, verso 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. De novo, Deus instituiu a autoridade e instituiu o limite da sua autoridade. A autoridade humana não tem poder ilimitado, só Deus tem poder ilimitado. Só a Deus se deve obediência irrestrita. Nenhum homem nessa terra jamais merece obediência ilimitada. Pastor, o senhor está sugerindo que uma desobediência civil, uma rebeldia, um levante? Não. Não. Embora se acontecer, provavelmente vai ter meu apoio. Mas o que eu estou falando é do básico e elementar que a gente tem entregue de bandeja nas mãos das autoridades humanas, naquilo que não é a autoridade delas, não é o limite, eles não gozam desse poder.
Eu estou falando basicamente desses dois elementos. O bem que é congregar, e o bem que é trabalhar. Estou falando dessas duas coisas. E se for para falar de desobediência, eu estou desobedecendo. Eu estou desobedecendo. Graças a Deus, eu louvo a Deus, eu gosto do que eu faço, do que eu trabalho, do que eu faço para viver. A Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Eu amo o que eu faço. Mas eu também estaria disposto a trabalhar, caso fosse isso que eu tivesse que fazer para viver. Eu tenho tentado obedecer naquilo que posso. Já fazem 2 semanas que eu estou só dentro de casa. Eu só saio para a questão urgente. Só saio para a questão urgente, para socorrer um irmão e para ir para o culto, porque eu não deixei de cultuar. Vou todo domingo de manhã para a congregação em Acarape, os que querem reunir lá comigo, e louvamos ao Senhor de portas abertas. Domingo à noite aqui no Timbó, portas abertas para quem quiser vir. Isso é desobediência? É. Vou continuar desobedecendo? Vou. Constranjo, obrigo os crentes a vir? Obrigo não. Mas se porventura a minha postura os constranger, eu espero que aprendam. Eu tenho dito até a eles que eu não estou fazendo isso nem como pastor, estou fazendo como crente. Eu quero cultuar, eu quero adorar. E mais uma vez, se você é daqueles desavisados que diz, não, mas a gente pode cultuar, a igreja pode ser em casa. Eu e minha família, pode não. Você só está mostrando o quanto você não entende de igreja. Sua casa não faz uma igreja. Sua casa, não vou tecer todos os comentários aqui. Talvez fique para a próxima. Mas se você tiver dúvida, me procure em particular, para você entender que uma casa não faz uma igreja. Uma família não faz uma igreja. Se você pensa que a sua família forma uma igreja, você não entendeu o que é uma igreja nos moldes bíblicos. Uma família de crentes pode e deve orar e adorar como família, mas não é igreja, é diferente. Igreja é outra coisa. Igreja pode até se reunir numa casa, mas a igreja, não só uma família. Igreja não depende do prédio. Pode se reunir até debaixo de uma árvore ou de uma ponte, mas tem que ser a igreja, não uma família se dizendo igreja. Portanto, está muito claro pelos textos bíblicos o que é autoridade humana. Esse é o limite. Deus estabeleceu para que ela castigasse o que pratica o mal e elogiasse, aplaudisse o cidadão de bem. Já pensou se um governo fizesse só isso? Só isso. Procurasse os corruptos, os ladrões, os vagabundos, os marginais. Só esses. E lançasse sobre eles a força da lei. E pegasse os cidadãos de bem e elogiasse, e incentivasse, e ajudasse. Se não seria uma sociedade diferente? Qual é a grande bagunça do nosso Brasil? Não é o oposto disso? Nossa canalice da maioria dos nossos políticos, a canalice e safadeza da maioria dos nossos juízes, das nossas autoridades em geral, não é isso? É isso. Portanto, está muito claro isso. Então, deixa eu, pegando esses limites, julgar o mal, elogiar o bem, terminar com o seguinte... mais clareamento ainda, deixando mais claro. Os limites da autoridade humana, quais são eles então? Para que ela possa cumprir o mandato de Deus, que é perseguir o mal e elogiar o bem. Ok? Para que as autoridades humanas façam isso, aqui está como é que elas fazem isso. Como é que nós devemos reconhecer e nos comportar diante disso, dessa limitação da autoridade humana. Primeiro, perceba, meu irmão, minha irmã, quando a autoridade humana der uma ordem, se essa ordem que ela der ferir uma ordem que Deus dá, não obedeça. Não obedeça.
Já citei Daniel 3, Daniel 4. Já citei Atos 4, Atos 5. Se um governador, um juiz, um policial mandar algo contra a vontade de Deus, não obedeça. Aí talvez você diga, pastor, mas aí eu vou sofrer os efeitos da lei. Sim, claro. Você vai sofrer os efeitos de uma lei injusta, você vai sofrer uma injustiça. E o que é que Jesus diz sobre sofrer injustiças? Alegre-se. Alegre-se. O feio é sofrer o efeito da lei como um malfeitor. Mas sofrer o efeito de uma lei por injustiça, está valendo. Ser preso porque eu estou cultuando. Lamento que ainda não fui. Lamento. Só não vou dar aqui o endereço da igreja do Timbó, porque eu sirvo a igreja, eu não quero expor os irmãos que não querem ser expostos. Mas eu diria, se não fosse esse o problema, ser preso por estar pregando é um sonho. Eu que já fui preso por cometer crimes, aguardo o dia de ser preso e empatar essa partida. Tá 1-0 pro cão, eu fui preso por ser criminoso. Ser preso por estar fazendo o bem, tá tranquilo para mim. Então, tenha isso em mente. Você desobedecer uma autoridade injusta, não quer dizer que Deus vai lhe proteger. Talvez você tenha que entrar no fogo para perceber a proteção. Talvez você tenha que entrar na cova do leão para perceber a proteção. Talvez tenha que levar umas chicotadas como os discípulos. Mas vou ter a minha consciência em paz, a minha fé intacta, de que não neguei ao meu Deus e nem perdi de mente que as autoridades humanas não governam a minha vida. Então a primeira coisa é essa. Observe isso, o que estão mandando. Por exemplo, fique em casa. Mas Deus não mandou eu ir congregar? Não deixemos de congregar. Por exemplo, fique em casa. Mas Deus não mandou eu trabalhar? Se eu fosse você, eu pensava nessas coisas e em outras mais. Irmãos, não receie. Paulo diz assim, nós não devemos negar os desígnios de Satanás. Ou seja, os planos maléficos dele. Não duvido que essa pandemia ainda demore um pouco mais. E por meio dela o Senhor queira apurar essa consciência do seu povo. E enquanto isso os governos vão dando ordens. Não trabalhe, não congregar. Qual vai ser o próximo não? Quais vão ser o que é que eles vão querer fazer para entrar dentro das nossas famílias com respeito aos nossos filhos? O que é que vão querer fazer com respeito à nossa fé para dominá-la e controlá-la? Quantos cultos deve se ter por semana? Quantas horas deve ter cada culto? Não duvido de nada vindo das trevas, usando essa turma aí que não sabe dos seus limites. Então perceba isso. Leis humanas e leis de Deus. Autoridades são para perseguir quem é o mal, quem faz o mal. E elogiar quem faz o bem. Aplaudir pais de família que se esforçam para sustentar suas famílias. É para isso que as autoridades foram instituídas. Observe uma outra coisa. Não tenha receio de exigir os direitos estabelecidos. Se existem direitos bons estabelecidos, existem. As leis escritas no papel brasileira está entre as melhores do mundo. O problema é os nossos magistrados, os intérpretes das nossas leis. Já percebeu que todo tempo os juízes estão mudando o seu ponto de vista? O que era inconstitucional ano passado, já tornou-se constitucional esse ano. E no próximo será inconstitucional de novo. Porque depende do bom humor dos juízes, depende de quem está sendo julgado. É uma vergonha, uma canalice dessas. Então não tenha receio.
O apóstolo Paulo, quando ele foi preso, lá em Atos capítulo 16, é muito massa isso. Atos 16, foi preso injustamente. Eles não sabiam que estavam prendendo um cidadão romano, que tinha leis que protegiam um cidadão romano. Atos 16, 35, depois quiseram soltar ele, assim, por baixo dos panos. Olha como é que Paulo reagiu. Atos 16, 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça. A coisa era formal e oficial, e eles queriam dar um jeitinho para soltar eles por baixo dos panos. Mandaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Verso 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Olha a postura do apóstolo. Eu sou cidadão romano, isso é algo legal, há leis que me protegem. Não vou sair daqui na surdina por baixo dos panos, não. Que venham aqui esclarecer o que foi que houve. Não houve um processo formal. Isso é tão sério que eles foram lá com medo e rogaram pelo amor de Deus: por favor, vá embora daqui, não nos cause problema, não clame pela justiça, porque senão a gente está lascado. Não somente dessa vez. Atos 22, versículo 25... Quando estavam amarrando Paulo em correias para açoitá-lo, disse Paulo ao centurião presente: servos-á, porventura, lícito, ou seja, legal, está de acordo com a lei, açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque esse homem é um cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro o título de cidadão romano. Mas Paulo disse: pois eu tenho por direito de nascimento. Isso é um cidadão esclarecido. Esclarecido nas leis da terra, esclarecido nas leis do céu, que sabia os limites da autoridade humana, que não chega à autoridade do céu. Caros irmãos, não tenhamos medo. Existem coisas boas na lei do Brasil. E mesmo que os juízes que vão nos julgar sejam injustos, mas existe uma lei para a gente recorrer. Façamos isso. Façamos isso. A grande lei do Brasil, a Constituição brasileira, diz que o culto religioso é inviolável. Inviolável. Leia a Constituição sobre isso. Não se pode violá-lo. Não é tão simples assim. Não é um governador qualquer, uma autoridade qualquer, um guarda civil que tem autoridade de chegar e fechar um culto. Podem até fazer de maneira injusta, mas é uma injustiça. E por isso, por injustiça, o crente deve estar disposto a pagar o pato. Eu não quero ser preso, eu não quero ser processado por fazer o que é mal, como eu já fui na minha vida antes de conhecer a Cristo Jesus. Mas se for para padecer fazendo o que é o bem, está tudo certo. O problema é, cadê os crentes dessa nação?
Estão tudo se tremendo. A maioria, tudo se tremendo. A maioria vai para o supermercado lotado, aglomerado, vai para a fila de banco, aglomerado, vai para a fila de lotérica pagar as contas, aglomerado, mas para ir para a igreja tem medo do vírus. Esse é o problema. Esse é o problema. Como é que um povo desse vai reagir a uma autoridade injusta? Como é que um povo desse vai se sustentar nas pernas quando parar 15 carros da polícia na frente da igreja? Como é que vai? Se a igreja tiver porta dos fundos, vão correr um bocado pelos fundos. É lamentável isso. Lamentável isso. Mas estou cumprindo o meu papel. Autoridades humanas são estabelecidas por Deus? Sim. Mas não somente a autoridade, mas também os seus limites. A sua força tem limites. E quem foi que estabeleceu esse limite? O próprio Deus. A jurisprudência deles é limitada por Deus. É Deus que diz. A jurisprudência de vocês é essa. É para perseguir o mal. Quem faz o mal, o safado, o ladrão, o canalha. A jurisprudência de vocês é essa aqui, ó. É elogiar quem faz o bem. Está fazendo bem? Pois é para vocês aplaudirem. E de novo, eu termino ou tento terminar conclamando nossos irmãos. Você é autoridade? Você é um crente? É vereador? É juiz? É polícia? Alguma coisa? Você está debaixo de qual lei? Qual é a lei superior que rege tua vida? Se você, porventura, tem fragilidade na fé e tem que cumprir a sua tarefa, seu trabalho, nesse momento nojento de prender um cidadão que está trabalhando, faça isso pelo menos pedindo perdão. Pelo menos isso. Não com gosto. Dá nojo, essa é a palavra mesmo. Eu estava vendo esses dias o vídeo de um juiz conversando ou tentando julgar um membro do PCC. O juiz quando o cara falava, o juiz ficava bem caladinho, de pianinho, como dizem. O cara falou o que quis na cara do juiz. Aí tem um outro caso, que é um juiz tratando com um empresário, um dono de uma pequena empresa. O juiz falta engolir o empresário, o cidadão, coitado, fica todo nervoso. E com você, meu irmão, que é policial? Os cidadãos de bem se sentem bem na sua presença? Ou você é do tipo que já chega chamando todo mundo de vagabundo? Sem saber que pode estar diante de um cidadão que Deus diz para você aplaudir? Enfim, meus irmãos, são reflexões que são necessárias de serem feitas. Se vai servir ou não para você, não é comigo. É assim que eu creio que um crente deveria se comportar. Mas, cada cabeça uma sentença, não é? Estou tentando ser guiado por essa sentença aqui, onde eu creio que todos os crentes em Jesus Cristo deveriam ser. Mesmo que para isso pague um preço, mas que seja um preço da injustiça. Quanto a isso, eu estou disposto, como eu creio que todo crente deveria estar. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia dessa nação, desse planeta que Ele criou para a sua glória. E nesse caso, misericórdia significa vir logo. Vir logo. Lucas capítulo 18 diz: quando vier o Filho do Homem à terra, porventura achará fé na terra? Deus tenha misericórdia. Tchau, tchau, Deus abençoe.